A existência do universo mostra algo sobre a existência de Deus? Ou será que o modelo padrão da cosmologia, o Lambda CDM, já enterrou de vez a possibilidade da existência do sobrenatural e a possibilidade da existência de Deus? Nessa primeira temporada do Oasis, nós vamos atacar uma grande pergunta. Deus existe? E nesse vídeo nós vamos nos concentrar em como a existência do universo pode nos falar, ou não, sobre a existência de Deus. Antes da gente avançar, se você está chegando aqui diretamente nesse vídeo, muito prazer. Meu nome é Amos e seja muito bem-vindo ao Oasis. O Oasis é um projeto que existe para te ajudar a se aproximar de Deus através das suas dúvidas e através dos seus questionamentos. Isso independente se você acredita ou não na existência de Deus, independente se você tem ou não uma religião. Eu já quero te pedir nesse momento para já deixar um like nesse vídeo e compartilhar com um amigo. Assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo que ele é relevante e vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Não se trata especificamente do que o Amos está falando aqui, mas especificamente em ajudar pessoas a entenderem um pouco melhor suas cosmovisões ou, quem sabe, até mudarem de cosmovisão através dessas dúvidas, desses questionamentos e as respostas que eu tenho trazido aqui para vocês. Mas uma primeira grande pergunta que tem a ver com esse tema é: por que existe algo ao invés de nada? Por que existe alguma coisa? E essa é uma pergunta muito relevante que, no fundo, está por trás de toda a reflexão e discussão histórica sobre o argumento cosmológico sobre a existência de Deus. Nosso objetivo aqui não é aprofundar em todo o histórico dos argumentos cosmológicos, mas só em uma passagem rápida a gente tem contribuição de diversos filósofos, diversos teólogos, diversos cientistas, e a gente pode começar lá na filosofia grega, lá atrás, isso mesmo. A gente tem Aristóteles e depois a gente tem filósofos e teólogos também islâmicos, como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna, Al-Ghazali, e também a gente tem filósofos judeus. Eu vou citar um aqui, que é Saadia Ben Joseph, que é um outro filósofo judeu, e a gente também tem filósofos cristãos que contribuíram com a construção de argumentos cosmológicos para a existência de Deus. E dentre eles a gente tem aí São Tomás de Aquino, Duns Scotus, Gottfried Wilhelm Leibniz, a gente tem Richard Swinburne e também a gente tem William Lane Craig. E assim como são vários filósofos e teólogos, também são diversas as abordagens dos argumentos cosmológicos voltados para a existência de Deus. E a gente tem argumentos cosmológicos voltados para a origem do universo, a gente tem argumentos cosmológicos voltados para a manutenção do universo, a gente tem uma abordagem voltada para a existência de um ser necessário, dado a existência de seres contingentes como nós. A gente tem uma abordagem de Leibniz baseada no princípio da razão suficiente, uma abordagem de Swinburne baseada ali em probabilidade e inferência. Mas a gente tem diversas outras abordagens e eu só comentei sobre essas abordagens com você para você ter consciência de que são diversos os argumentos cosmológicos. E mesmo que o argumento cosmológico que eu vou tratar nesse vídeo seja bastante robusto, ele é apenas um dos diversos. E a abordagem que eu vou utilizar aqui é a abordagem do argumento cosmológico Kalam. Isso, e ele foi amplamente difundido pelo William Lane Craig. Só para contextualizar um pouquinho aqui melhor para você, quem é William Lane Craig? Ele é filósofo, e ele também é teólogo. Mas ele não só fez essas duas graduações, ele possui doutorado em filosofia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e ele também possui um doutorado em filosofia pela Universidade de Munique, na Alemanha. Então, ele é alguém, de fato, bem conceituado, e foi ele que ajudou a difundir muito esse argumento cosmológico chamado argumento cosmológico Kalam. E essa forma de chamar tem muito a ver com a origem da defesa dos filósofos e teólogos islâmicos, tá bom? Mas a estrutura do argumento cosmológico Kalam é super simples. E ele é um silogismo com 3 afirmações. Tudo que começa a existir tem uma causa. 2. O universo teve um início, o universo teve um começo. Então, o universo tem uma causa. Então, são 3 afirmações super simples. E eu vou te dar um spoiler aqui, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, melhor.
Mas, cientificamente, se entende que as leis físicas vieram a existir juntamente com o universo, porque as leis físicas são apenas uma descrição de como o universo funciona. Então, se a gente entende que as relações entre tempo, espaço, matéria, energia não existiam antes da existência do universo, elas não poderiam ter gerado o universo. Sendo assim, a gente não pode colocar como se o natural, como se o material, tivesse trazido à existência o material, o natural. Então, a gente só tem uma fonte possível da origem do universo, o sobrenatural. O que está para além do tempo, espaço, matéria, energia. Isso rompe uma premissa muito forte do materialismo metodológico, que fala que, olha, tudo que existe é o que está contido no nosso universo. Não existe nada para além, não existe nada transcendente. E é isso que vão ficar repetindo na sua cabeça dia e noite, dia e noite, dia e noite, para você deixar de lado a possibilidade, a hipótese da existência do transcendente. Mas voltando aqui desse nosso spoiler, a gente vai fazer um caminho todo para chegar no final desse vídeo nessa consideração séria da hipótese do sobrenatural. Mas, exatamente por isso, eu vou voltar aqui para a nossa estrutura do silogismo. A primeira frase se refere ao princípio da causalidade. Tudo que vem a existir tem uma causa. Ele não está falando que tudo tem uma causa. Ele está falando que tudo que vem a existir, tudo que em um determinado momento não existia e de repente passou a existir, tem uma causa. O princípio da causalidade ele é amplamente aceito na filosofia e na ciência. E ele é um princípio tão solidificado que eu não vou nem discutir ele aqui nesse vídeo. Se você quiser invalidar o princípio da causalidade, tá tudo bem, você só vai ter que construir uma outra filosofia e uma outra ciência diferentes das que a gente tem hoje, tá bom? Por isso eu vou seguir para a nossa segunda afirmação. E a segunda afirmação diz que o universo tem um começo. E isso possui um grande debate na história. Inicialmente, a discussão se o universo teve ou não um início era mais filosófica. E era voltada para análise, para o estudo se existiam ou não infinitos reais. Isso em contradição, isso em contraste com os infinitos potenciais. Então, vamos lá. A discussão focava, basicamente, que o infinito é um conceito, infinito é uma ideia, infinito não é um número. Então, basicamente, lá na matemática, a gente tem que infinito é um conceito, é o seguinte conceito, basicamente simplificando aqui. Eu tenho uma determinada coisa que é infinito. Isso quer dizer o quê? Não importa o número que você escolha, isso que eu estou dizendo que é infinito é maior. Então, se você falar, olha, isso que você está falando vale 10. Eu falo, não, pode valer 11. Não, vale 20. Eu falo, não, vale 21. Pode valer 21. Pode valer mais que 21. Então, não importa qual número você escolha, isso que eu estou chamando de infinito sempre é maior. Então, se eu por algum motivo falasse que o tempo é infinito, eu falo, não, o tempo total que se passou até aqui é de 13 bilhões de anos. Alguém poderia responder, mas se o tempo é infinito, eu falo, não, pode ter passado 14. Alguém poderia dizer, pode ter passado 15, porque se é infinito, não importa o número que você escolha, é maior. Esse é um conceito de infinito que a gente tem na matemática. E o que acontece é que existem infinitos maiores que outros. Então, se a gente olha para os números naturais, 0, 1, 2, 3, eles são infinitos. Mas os números inteiros, que englobam os negativos, também são infinitos. Mas os naturais estão dentro dos inteiros, que também são infinitos. Então, existem infinitos maiores que outros. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente começa a falar sobre infinito, porque as coisas são um pouco mais complexas do que simplesmente falar sobre números e ideias um pouco mais simples. Tá bom? Então, no final das contas, a discussão que existe em torno disso é, peraí, existe de fato algum infinito físico? Ou o infinito é apenas um conceito que a gente usa na matemática? A discussão girava em torno disso, e o que se tinha é falar, olha, na física, de fato, a gente não tem nada de fato infinito. Infinito é um conceito, mas a gente nunca mediu, a gente não mede nada de fato infinito. Inclusive, George Ellis, que é um importante cosmólogo, em um dos seus artigos ele cita David Hilbert, que é um matemático
imprescindível para a matemática que a gente tem hoje. E aí ele fala o seguinte: infinito não é encontrado em lugar nenhum na realidade. Não importa quais experiências, observações e qual tipo de conhecimento que você está lidando. E ele usa, o David Hilbert, ele fala sobre uma regra de ouro. Se o uso essencial de infinitos acontece como centro ou parte da explicação de um modelo, isso não é ciência. Mas, mesmo analisando assim sobre esse ponto dos infinitos, então a gente não poderia falar que o universo existiu infinitamente até aqui. Porque se infinito não é encontrado em lugar nenhum, nem no espaço, nem no tempo, não pode ter se passado um tempo infinito até aqui. Porque senão o infinito físico existiria. E só que existia essa discussão um pouco mais filosófica, mas que apontava para, olha, o universo teve um início. Senão a gente tem uma violação dessa questão de que infinitos físicos não existem. E existia essa discussão, mas muitos cientistas não levavam isso em conta. Muitos cientistas acreditavam que o universo sim era estático e o universo sim era eterno. Mas isso é lá no passado. A gente teve algumas mudanças no paradigma científico até aqui. E eu queria te perguntar, você sabe o que a ciência diz hoje em relação à origem do universo? O que a cosmologia e a física dizem sobre o universo? No século XX, como eu estava te falando, era assumido pela maior parte dos cientistas que o universo era eterno. Independente das questões filosóficas sobre os infinitos, como a gente conversou, independente se essas ideias eram contrárias, a maior parte dos cientistas acreditavam e aceitavam que o universo era eterno e estático, muito também influenciados por uma questão. Peraí. Se o universo teve um início, a gente pode estar considerando como válida a possibilidade da criação de Gênesis ser algo real. Mesmo que a gente não tenha evidências científicas para dizer que o universo é eterno e que não houve de fato um momento de criação do universo, é melhor a gente adotar essa posição do que assumir a possibilidade de talvez ter havido um momento da criação. E aí tem um ponto que é importante eu trazer para você aqui. Nem tudo que é verdade já foi cientificamente comprovado. A ciência está avançando, de fato. E isso quer dizer que existem coisas que são verdades, mas que ainda não foram descobertas. Mas existem outras coisas ainda que possivelmente nunca serão descobertas. Mas por que, Amós? Porque existem coisas que estão para além do alcance da ciência. Então a ciência não possui capacidade, nem nunca vai conseguir ter capacidade, conforme eu já falei em um vídeo anterior, de dizer se Deus existe ou não. Porque a existência de Deus está para além do alcance da ciência. E o que a gente tem que tomar cuidado é para nós sermos científicos, mas não cientificistas. Nós precisamos levar a sério, sim, a ciência, entender a ciência como ela é, mas sem levar para uma área filosófica do cientificismo de dizer, olha, a única explicação válida para tudo o que acontece é a científica. Olha, a ciência resolve todos os problemas e não existe nada além do natural, não existe o sobrenatural. Mas aqui a gente vai começar, voltando dessa digressão que a gente fez aqui, a gente vai voltar aqui para analisar como é que a ciência hoje entende essa questão da origem do universo. E eu vou entrar aqui numa abordagem histórica. Meu objetivo aqui não é ser enfadonho, não é ser cansativo, mas fazer uma recapitulação histórica de como que a gente chegou ao paradigma do modelo cosmológico padrão que a gente tem hoje. Lá em aproximadamente 350 anos antes de Cristo, a gente tem a definição do sistema geocêntrico lá por Aristóteles, que foi sendo aceito até o século XVI. 100 anos depois, ali mais ou menos 250 a.C., aparece Aristarco de Samos, que propõe que na realidade o Sol estava no centro do universo. E no final das contas, as pessoas rejeitaram essa possibilidade, porque, afinal, quem tinha falado sobre o geocentrismo era Aristóteles, o grande Aristóteles. Então Aristarco de Samos ficou de lado, ficou esquecido, então essa ideia ficou esquecida. Em 150, já depois de Cristo, estou avançando na história aqui um pouco mais rápido, a gente tem que Ptolomeu ele conclui o Almageste, onde o universo é descrito pelo modelo geocêntrico e as trajetórias do Sol
da Lua e dos planetas, tem algumas coisas que a gente chama de epiciclos. Então, no final das contas, a ideia é que os planetas se moviam, tudo se movia em torno da Terra em trajetórias circulares. Mas existiam alguns movimentos meio estranhos ali de alguns planetas. Então, no final das contas, o que foi definido é o seguinte: falou, olha, eles têm um movimento circular em torno da Terra, mas esse movimento circular, na verdade, nessa periferia aqui tem um outro círculozinho que fica girando aqui. Então, começou a se colocar um remendo na teoria, na teoria geocêntrica, para mantê-la de pé, mas incluindo um negocinho chamado epiciclos. Mas a gente avança. E agora eu vou avançar bastante e a gente vai avançar para 1530. Quando Nicolau Copérnico, ele publica o livro das Revoluções das Esferas Celestes, onde ele tem que o Sol é o centro do universo, e mesmo ele tendo uma primeira publicação em 1530, aí ele finaliza a versão completa, que foi publicada em 1543. A gente deu um grande salto, mas a gente tem um grande salto de paradigma também. Nicolau Copérnico apresenta uma outra forma de enxergar. Em 1609, a gente já está pulando aí mais 500 e pouquinhos anos, Johannes Kepler publica as leis dos movimentos planetários. Então a gente está tendo o avanço aí do entendimento, do funcionamento dos astros e como eles se comportam. Em 1610, Galileu Galilei, ele sugere que a Via Láctea seja composta de estrelas. E ele consegue observar com uma luneta as fases de Vênus, os satélites de Júpiter e também as manchas solares. Galileu Galilei tem uma relevância científica gigantesca. E uma delas é porque foi ele que aprimorou a luneta. E ele criou o que a gente chama hoje de luneta de Galileu, que é base para os telescópios refratores que a gente tem hoje. E essas observações de Galileu Galilei levaram a entender que, no final das contas, é a Terra que está girando em torno do Sol, e não o Sol girando em torno da Terra. Mas isso gerou um conflito com a Igreja Católica na época, e Galileu era italiano, e ele estava exatamente muito próximo ali a Roma, onde a gente tinha a Inquisição Romana. E exatamente por isso que em 1616, o Galileu Galilei ele foi advertido pelo cardeal Roberto Bellarmino a não adotar o heliocentrismo. Cara, vai com calma, não faz isso não. Não assume o heliocentrismo que não é bem assim que as coisas são, não. E em 1616 a Igreja Católica proibiu que o livro de Nicolau Copérnico sobre as revoluções das esferas celestes fosse lido ou publicado ou distribuído. E 16 anos depois, em 1632, o Papa Urbano VIII ordenou uma investigação contra ele, e dessa vez ele foi de fato processado, ele não foi só advertido. E os cardeais inquisitores perceberam que o caso de Galileu seria muito fraco se ele não admitisse a culpa, né? E aí foi feito um acordo judicial que, se ele admitisse que tinha ido longe demais, ele seria absolvido com uma punição leve. Então Galileu Galilei concordou, que ele confessaria que no livro dele ele tinha apresentado argumentos mais fortes para o heliocentrismo do que para o geocentrismo, mas que na realidade ele era um defensor do geocentrismo. Ele só tinha apresentado, numa dialética, num contraponto ali, argumentos mais fortes para o heliocentrismo, mas que ele acreditava na outra opção. E aí ele falou que estava exibindo ali as habilidades de debate dele, e após o julgamento formal, que aconteceu no dia 10 de maio daquele ano, ele foi condenado por forte suspeita de heresia, uma acusação que era bem menor do que heresia propriamente dita. Em 1616 não foi um início de um julgamento que demorou ali 16, 17 anos, como algumas pessoas dizem. O julgamento dele demorou uma fração de dia, e não teve nenhuma alarde, divulgação nem nada assim. E no final das contas o livro de Galileu foi banido e ele foi condenado a um regime de penitência e prisão, a critério dos inquisitores da Igreja Católica. E após um dia de prisão, comutaram a pena dele para prisão em vila, né? Para que ele passasse o resto da vida dele naquela vila. E ele morreu em 1642 e mais de 300 anos se passariam até que a Igreja Católica de fato admitisse que Galileu estava certo. E Amós, você está falando aqui sobre possibilidade da existência de Deus, e está falando de cosmologia, está falando um pouco de história. Por que você trouxe esse ponto aqui, que tem a ver com Galileu Galilei, um conflito com a Igreja Católica?
eu fiz questão de trazer aqui por um ponto que é muito importante. O caso de Galileu Galilei não foi um caso de conflito entre a Bíblia e a ciência. Foi um caso de conflito entre a religião e a ciência. E como eu te falei, o modelo geocêntrico tem origem lá na Grécia, com Aristóteles. E no final das contas, esse modelo ele foi incorporado à religião católica devido à influência que a filosofia grega gerou nos teólogos católicos. Então, no final das contas, a ideia do geocentrismo, ela nunca foi bíblica, mas ela foi aristotélica. Inclusive, o Aristarco de Samos, ele foi contra essa ideia, só que não aceitaram, porque o Aristóteles era muito mais conhecido, muito mais famoso, ele já tinha proposto o heliocentrismo. E essa é uma observação relevante, porque, historicamente, esse é um dos principais pontos de conflito entre religião e ciência. Mas não foi um conflito entre a palavra de Deus e a ciência, mas um conflito entre a filosofia que os seres humanos pegaram e incorporaram na religião como se fosse por algum motivo de origem divina, e colocou isso como se fosse uma verdade absoluta. E esse é um ponto relevante. Porque nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pegamos de filosofia externa e colocamos dentro da religião como se fosse, de fato, religioso, como se fosse algo proveniente de Deus. Mas eu queria fazer esse parênteses aqui, e agora a gente vai avançar no nosso histórico, a gente vai andar um pouquinho mais no nosso histórico, e a gente vai pular para falar um pouquinho sobre Isaac Newton. Um ponto importante é que Newton era inglês, e lá nunca houve a Inquisição, e Newton era cristão, ele era um estudioso de profecias bíblicas, e uma observação interessante é que ele escreveu mais textos sobre religião do que sobre ciência. Tá bom? Esse é um negócio que é bem interessante. Ele não só criou o cálculo, não só propôs a lei da gravitação universal, e sendo que em 1687, no livro dele Filosofia Natural, Princípio e a Matemática, ele tem uma citação que eu vou, em tradução livre, comentar com vocês aqui o seguinte: esse sistema belíssimo do Sol, dos planetas e dos cometas só pode ter origem no conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Esse ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como o Senhor de tudo. E por causa do seu domínio costuma ser chamado de Senhor Deus, governante universal. Então aqui a gente tem Newton, lá no Princípio da Matemática, falando exatamente sobre o funcionamento dos astros. Ele enuncia lá a lei da gravitação universal, lá ele funda o cálculo, e para ele, no final das contas, entender um pouco mais do universo era uma forma de entender os feitos de Deus. Era entender um pouco mais como que funcionavam essas coisas que Deus tinha criado. E, inclusive, nessa obra, ele coloca coisas sobre a fé dele. Eu acho que isso é uma observação interessante. Mas agora a gente avança, a gente continua abordando aí a história, e ali em 1913, a gente tem Vesto Melvin Slipher publicando sobre a velocidade radial das nebulosas. Naquela época não se sabia ainda o que era uma galáxia, o que era um aglomerado de gás. No final das contas, o que a gente conseguia ver no telescópio era só um negócio meio nebuloso que tinha uma velocidade radial se afastando. Então, Melvin Slipher faz essas medições e publica, e é algo que é muito importante pra gente, porque ele via basicamente, em geral, essas nebulosas se afastando da gente, com o espectro, com o desvio do espectro de luz para o vermelho. E avançando aí, a gente tem em 1915 uma coisa muito grande, muito importante, que é a publicação da relatividade geral de Einstein. Inicialmente ele publica sem a constante cosmológica, mas ele percebe que as possíveis soluções para as equações iam resultar em um modelo dinâmico, e não como um modelo estático, eterno, como ele acreditava. E por isso, em 1917, ele adiciona a constante cosmológica, a equação, para permitir uma solução estática. E esse é um exemplo muito interessante, muito importante, de como às vezes até cientistas notáveis podem colocar a sua filosofia para moldar a ciência que fazem, sem necessariamente terem motivações científicas para isso. Então, esse é um ponto interessante, porque assim como inicialmente os cientistas acreditavam que o universo era eterno simplesmente para se afastar de uma possibilidade teísta,
a gente tem isso acontecendo de fato aqui numa alteração de uma equação. Depois, Einstein entende que dava para sim colocar com uma base científica, através do processo de demonstração, uma constante cosmológica. Mas não foi essa a motivação inicial que ele colocou. Depois ele entendeu isso, mas ele propôs por motivação filosófica. Só pontuando aqui. Então, em 1917, Willem de Sitter obtém as primeiras soluções das equações de Einstein. Só uma observação aqui, equações diferenciais podem assumir diferentes soluções, dependendo daquilo que a gente assume, dependendo das condições de contorno, dependendo de diversos fatores, a gente pode ter soluções diferentes para uma mesma equação. E ele assume um tensor energia-momento nulo, um universo vazio. Ele considera como relevante a constante cosmológica, ele coloca a constante cosmológica, e assume uma curvatura positiva. Uma métrica dele, a métrica que ele usou era uma métrica fechada, esférica, com curvatura positiva. E assim ele obtém um universo que está em expansão. Isso é muito interessante, porque é a primeira vez que, de fato, a gente tem alguém colocando como se o universo estivesse em expansão. Einstein já tinha percebido essa possibilidade do universo dinâmico, por isso ele tinha colocado a constante cosmológica. É bem interessante notar que a publicação de De Sitter, mostrando a possibilidade de um universo em expansão, foi exatamente usando algo que Einstein tinha colocado com a ideia de garantir o universo estático, que seria a constante cosmológica. Mas essa é a primeira vez que a gente tem, de fato, alguém propondo a possibilidade de um universo em expansão. Ele tinha adotado o tensor energia-momento nulo, ou seja, era uma primeira solução das equações de Einstein para o universo como um todo, mas já foi um início. Em 1919, a gente tem a primeira medida do desvio gravitacional da luz. Basicamente, a gente acreditava antes disso que a luz seguia simplesmente de maneira reta, né? Independente se tem um corpo, uma massa muito grande perto dele. Mas a relatividade geral propõe que essas massas elas deformam o espaço-tempo e por isso geram desvios gravitacionais. Em 1919, a gente tem a observação desse desvio através de uma medição que foi feita em Sobral, no Ceará, pela equipe de Andrew Crumlin, que foi coordenada por Arthur Eddington. Isso em 1919. A gente tem um pouquinho mais de 100 anos, 105 anos, mais ou menos. Em 1920, a gente tem um grande debate entre Shapley e Curtis, e esse grande debate, ele aconteceu em relação à escala da Via Láctea e do universo. Na época, não se sabia, não se fazia ideia. Há um pouquinho mais de 100 anos, a gente não fazia a menor ideia do tamanho da Via Láctea. A gente não fazia a menor ideia do que eram nebulosas espirais, o que de fato são, a que distância estão. Em 1920, a gente tem esse grande debate. Em 1922, Alexander Friedmann, matemático e físico russo, ele discute as possíveis curvaturas do universo e obtém soluções de expansão. Friedmann ele publica as soluções das equações da relatividade geral aplicada para o universo como um todo, e ele adota ali, diferente de De Sitter, com tensor energia-momento nulo, Friedmann ele adota o universo homogêneo e isotrópico. E ele não impõe a condição do universo ser estático. E aí ele obtém 3 tipos de possíveis soluções, um com curvatura positiva, esférico, fechado, que se expande até o máximo e depois contrai. Um com curvatura zero, com universo plano, exatamente com a densidade crítica. Universo plano, que pode se expandir para sempre com uma taxa decrescente, uma taxa que vai diminuindo. Ou uma solução com curvatura negativa, hiperbólica, universo aberto, que se expande sempre de forma acelerada. E Einstein, ele responde Friedmann falando que ele estava errado. Assim, Friedmann, cara, o universo é estático. Eu já falei. Eu coloquei, eu tô sendo didático aqui, né? Mas ele basicamente fala assim, Friedmann, você tá errado, o universo é estático. Mas Einstein estava falando isso com base em premissas filosóficas, não com base em premissas científicas. E Einstein escreveu, inclusive, em cartas o seguinte, essa circunstância de um universo expandido me irrita. E em uma outra carta ele fala o seguinte, admitir essa possibilidade parece para mim completamente sem sentido, não faz o menor sentido. Em 1923, Einstein se desculpa, ele reconhece o erro, mas até lá, essa posição de Einstein já tinha dado seus frutos. A publicação de Friedmann
aconteceu na Alemanha, aconteceu em língua alemã e teve pouca divulgação internacional no contexto de pós-Primeira Guerra Mundial. E além disso, devido ao posicionamento de Einstein, assim como o posicionamento de Aristóteles lá do geocentrismo, o de Einstein aqui, em relação ao universo estático, teve um impacto que as pessoas não estavam muito interessadas em universo estático. O próprio cara que propôs as equações da relatividade geral fala que é estático, então, cara, não estou muito aí para essa questão do universo dinâmico, não. Em 1925 e 26, a gente tem Edwin Hubble determinando a distância da NGC 6822, M31 e M33, usando variáveis cefeidas, que são um tipo de vela padrão, e mostra que elas estavam muito além da Via Láctea. Então a gente começa a ter, um pouquinho menos ali, mais ou menos 100 anos, 1925 e 1926, a gente começa a entender um pouquinho onde estão as coisas no universo. E ele Edwin Hubble propõe um sistema de classificação das galáxias, que até hoje leva o nome dele. E aí, em 1927, a gente chega na origem da ideia do Big Bang. Com quem? Georges Lemaitre, um padre belga. E ele obtém, de maneira independente de Friedman, as soluções para o universo em expansão. E ele basicamente redescobre, independente de Friedman, as soluções das equações de Einstein. Friedman tinha feito primeiras soluções, que Einstein tinha tomado conhecimento, e Lemaitre não tinha ficado sabendo dessas soluções, mas Einstein tinha criticado o Friedman, e por isso essas ideias também não foram muito para frente. Mas Lemaitre, ele, de maneira independente, ele resolve as equações, e ele obtém, de fato, as mesmas equações de Friedman, mostrando que o universo não era estático, que ele estava, sim, em expansão. Só que, diferente de Friedman, que focou nas soluções matemáticas e não levou isso muito para a vida, Lemaitre ele enfatizou o significado físico e observacional dessas soluções. E aí, Lemaitre propôs que a expansão do universo poderia ser observada pelo desvio da luz para o vermelho. Então, basicamente, o redshift, o desvio da luz para o vermelho, é basicamente eu olhar para uma cor que eu sei que ela é azul, mas essa cor está um pouco deslocada mais para o vermelho, mas eu sei que essa cor é azul. Por que está acontecendo isso? Eu tenho uma luz que é branca, mas na hora que eu sei que quem emitiu essa luz emite luz branca, mas na hora que eu meço essa luz não está completamente branca, ela está desviada, as frequências elas estão desviadas um pouco para o vermelho. E aí ele propõe que isso acontece devido à expansão do universo. E aí a gente tem que ele também, usando os dados que existiam disponíveis na época, Lemaitre estimou a constante de expansão do universo, a taxa com que o universo estava se expandindo. E essa taxa ela tem a ver com a velocidade com que as galáxias se afastam da gente em função da distância que elas estão da gente. Então hoje a gente conhece isso como lei de Hubble, mas Lemaitre entende isso e fala sobre isso antes mesmo de lá em 1929 Edwin Hubble publicar falando exatamente a lei dele, a lei de Hubble. Por isso hoje muitos chamam também de lei de Hubble-Lemaitre, tá bom? Mas ele coloca um conceito que mudou tudo para a história da ciência, que é o conceito de átomo primordial. Lemaitre foi pioneiro na ideia de que o universo teve um começo extremamente denso e quente, que ele chamou de átomo primordial, em que tudo estava condensado ali, esse átomo primordial veio à existência e que a partir dele tudo passou a existir. E aí, no final das contas, essa ideia sofreu um preconceito religioso muito forte. Porque, peraí, ele é um padre belga. Olha, e aí o padre vem me falar que, no final das contas, houve um momento de criação? Houve um momento em que surgiu tempo, espaço, matéria, energia? Forçação de barra. Ele está querendo levar para aquela ideia bíblica de criação. E, inclusive, o termo Big Bang, que é o que a gente usa hoje para todos os lados, ele foi uma referência jocosa de Fred Hoyle, em 1949, uma conversa que ele estava tendo ali na BBC, e falando o seguinte: essas teorias baseadas na hipótese de que toda a matéria do universo foi criada em uma grande explosão, em um Big Bang, num momento remoto no passado, e aí ele continua, mas ele fala assim, cara, essa hipótese não tem nada a ver. Inclusive, ele fala isso em um contexto que ele estava propondo
uma outra explicação para o universo estático. Mas, continuando, a gente estava falando aqui de 1927, quando Georges Lemaitre ele faz isso, ele propõe isso tudo, e sofre esse preconceito religioso, e 2 anos depois, o que acontece é que Edwin Hubble mostra a relação linear entre o redshift das galáxias e entre o redshift das galáxias, entre essa velocidade de recessão e a distância que a gente tinha para essas galáxias. Então, a partir daí, de 1929, o universo se torna o modelo padrão. Inclusive, Einstein vai visitar Hubble e depois ele aceita. Tá bom, o universo está em expansão. Mas vamos avançar, a gente já está em 1933, e Fritz Zwick revela o problema da matéria escura no aglomerado de Coma. Matéria escura é um tipo de matéria que não pode ser detectado de nenhuma forma, a não ser pela análise dos movimentos dos corpos vizinhos a essa região em que a gente acredita ter matéria escura. A gente não consegue medir através de energia luminosa, através da luz, do infravermelho e de ondas eletromagnéticas de nenhum tipo. A única forma da gente identificar a possível existência de matéria escura é: cara, esse movimento ali tá estranho. Esse movimento tá muito estranho. Para esse movimento acontecer, tinha que ter uma matéria que a gente não está vendo. E quanto é que vale essa massa que está faltando, que a gente não vê, que é escura, que é fria, que a gente não consegue medir o infravermelho dela, a gente não consegue ver essa matéria fria e escura? Quanto será que ela deveria valer? Hoje a gente sabe que, inclusive, existem regiões que a física, sem levar em conta a matéria escura, ela bate certinho. Ou seja, nessas regiões não existe matéria escura. Mas existem outras regiões que existe matéria escura. O que é essa matéria escura? Não sei. A ciência não sabe. Mas, de fato, existem movimentos em determinadas regiões do universo que não batem com a física que a gente conhece, a não ser que a gente considere a existência da matéria escura. Eu vou avançar aqui no histórico, não quero ser pesaroso no histórico, mas ele é importante para a gente entender e aprofundar de maneira um pouquinho melhor a nossa conclusão final. E em 1933, a gente tem que Edward Milne, ele formaliza o princípio cosmológico, o princípio da homogeneidade e isotropia. Olha, o universo em grandes escalas, ele é homogêneo, ele tem mais ou menos ali a mesma densidade em todas as regiões e as propriedades físicas em todas as direções são as mesmas. Isso se chama isotropia, ele é isotrópico. Em 1935, avançando aqui, a gente tem que Robertson e Walker obtêm de maneira independente uma métrica do espaço-tempo que é compatível com qualquer modelo de universo homogêneo e isotrópico. Então, a gente não vai entrar aqui nas equações de Einstein, mas tudo na solução das equações de Einstein depende de uma coisa que a gente chama de métrica. E essa métrica que hoje ela tem um nome grande com 4 letras, FLRW, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, que define a métrica que de fato a gente utiliza até hoje. E aí a gente está tendo esse avanço no sentido de olhar um universo isotrópico, homogêneo em expansão, e em contraponto, a gente tem, em 1948, Hermann Bond e Fred Hoyle propondo um universo estático. E aí é exatamente nesse contexto, um ano depois ali, falando na BBC, que ele vem chamar aí dessa grande explosão. O Big Bang não é uma grande explosão, porque uma explosão é, de fato, matéria explodindo em um quarto, em um ambiente, sendo que, na verdade, o modelo do Big Bang que propõe é a própria expansão do espaço. Por isso a gente tem o conceito de coordenadas comóveis, e, enfim, e de determinadas outras coisas. Era só uma forma jocosa de tirar a teoria da outra pessoa. Avançando aqui para o ano de 1965, a gente tem que Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a radiação cósmica de fundo. E no final das contas, eles estavam trabalhando em uma antena de micro-ondas dos laboratórios Bell, do Bell Labs, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e eles estavam tentando eliminar um ruído que aparecia em todas as medições. Eles estavam fazendo essa antena para medir outras coisas, mas tinha um ruído que não saía nunca. Essa antena era grande, entravam pombos, os pombos faziam cocô lá dentro, e eles limpavam, tiravam os cocôs, tentavam medir de novo, apontavam para outra região do céu, e não importa o que eles fizessem, esse ruído não saía. Não importa o que eles fizessem, o ruído não saía. E eles foram analisar ali qual era a temperatura, né, relativo a esse ruído que estava sendo medido, e eles chegaram aproximadamente ali de 3 Kelvin. E eles ficaram muito intrigados e o sinal permanecia. Só que ao mesmo tempo,
sem que Arno Penzias e Wilson soubessem, tinham físicos da Universidade de Princeton, liderados por Robert Dicke e James Peebles, que eles tinham acabado de teorizar a existência de uma radiação que seria residual dessa expansão do universo, como uma previsão de que, de fato, isso tinha acontecido, de que o universo haveria surgido e expandido. E existiria essa radiação cósmica de fundo, esse eco do Big Bang. E no final dos contos era isso que eles estavam medindo, e com isso eles ganharam o prêmio Nobel. Tem gente que brinca que foi o prêmio Nobel mais fácil, né? Eles estavam nem tentando e conseguiram fazer uma descoberta notória e relevante. Em 1974, a gente tem Jeremiah Ostraker e Peebles e Amosia Hill, que eles sugerem a presença de matéria escura nas galáxias espirais. Falei, cara, a gente já teve lá a questão da matéria escura no aglomerado de Coma. Agora a gente tem essa tal de matéria escura que está nas galáxias espirais. Só que o que acontece é que essa questão da matéria escura era uma questão persistente. Aconteceu, foi identificada lá no aglomerado de Coma, a gente viu nas galáxias espirais ali mais ou menos por 1974, só que em 1978 ali, já perto de 1980, a gente tem que Vera Rubin e, de maneira independente, Albert Bosman, eles mostram que a curva das rotações das galáxias espirais geralmente eram planas, depois do disco, para além do disco óptico. Isso implica que deveria haver um halo de matéria escura. Cara, vai ter que ter matéria escura ali. Não dá para explicar só com base na matéria luminosa, não dá para explicar só com base na matéria que a gente consegue ver e medir. Avançando aqui no nosso histórico, a gente tem que em 1979, Robert Dicke e James Peebles publicam um artigo chamado The Big Bang Cosmology, Enigmas and Nostrums. E nesse artigo, eles descrevem um problema, algo que eles chamaram de problema, que é o problema da planicidade. E eles observaram que, de acordo com as informações que se tinham na época, o universo era plano. O universo possuía exatamente a densidade crítica para que ele fosse plano. E o que aconteceria é que se ele não fosse plano logo lá no início dele, de acordo com o modelo do Big Bang, essa diferença seria amplificada de acordo com a expansão. Então, como é que a gente pode observar que hoje o universo é plano? Então, se hoje ele é plano, lá na origem dele ele já era plano. Mas isso soa estranho para eles. Porque, peraí. De acordo com as soluções de Friedman, o universo plano é uma possível solução. Mas dentre todas as possibilidades de densidades do universo, como raios esse universo é plano? Isso pareceu um problema para ele, sabe por quê? Porque isso não parecia ter um motivo físico. Falei, cara, esse universo parece muito especial. Como assim, dentro de todas as possibilidades, esse universo é plano? Ele teve que começar assim. E por que ele começaria assim? Não tem nada físico, não tem nada material que obrigue esse universo a surgir plano. E eles descreveram como um problema. E a gente vai conversar mais pra frente do como eu enxergo esse problema. E exatamente como sequência, em resposta, um ano depois, Alan Guth propõe a primeira teoria inflacionária para o universo primordial. Para resolver um problema, que é o chamado problema do horizonte causal, que é a radiação cósmica de fundo, ela é muito homogênea, muito homogênea. E esse é um outro suposto problema. Cara, como que a radiação cósmica de fundo pode ser tão homogênea assim? Isso seria algo muito especial. A gente precisa resolver esse problema, exatamente por isso que Alan Guth ele propõe uma teoria, a teoria inflacionária, exatamente para resolver na marra esse problema do horizonte causal e resolver na marra o problema da planicidade do universo. Que é quando a gente tem que o universo tem exatamente a densidade crítica. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas 10 anos depois dessa proposição, a gente tem o lançamento do telescópio espacial Hubble, e em 1993, 3 anos depois, ele teve o espelho principal consertado, mas são apenas algumas considerações, a gente já vai avançando aqui. Em 1992, a gente tem a primeira medida das flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo, com o satélite COBE, para refinar um pouco melhor aquelas medidas e ver se de fato a gente tem esse problema do horizonte causal, enfim, diversas outras coisas. Em 1998, a gente tem observações de supernovas por Saul Perlmutter, e que no final das contas eles veem que o universo está não somente em expansão, mas em expansão acelerada.
esse universo não só expande, mas ele está expandindo cada vez mais rápido. E era um negócio meio estranho, e é um negócio meio estranho. E exatamente para entender um pouco mais disso que hoje a gente coloca nas equações, que a gente entende a nossa constante cosmológica como uma energia escura, uma energia que a gente não sabe exatamente como é que funciona, a gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas precisa levar em conta como algo que suga o universo para que ele expanda. O que é? A gente não sabe. Mas eu vou conversar com você um pouquinho mais para frente sobre isso. Em 2000, a gente tem medidas em balões da radiação cósmica de fundo, o projeto Boomerang Máxima, e mostram que o universo deve ser de fato plano. Não importa o quanto a gente mede, o problema do horizonte causal e o problema da planicidade foram problemas que foram só se consagrando cada vez mais. Em 2016, a gente tem mais um avanço, que foi a publicação de uma detecção direta de ondas gravitacionais. Cara, isso foi fenomenal, isso era uma previsão da relatividade geral que foi confirmada, não só o desvio da luz, não só o efeito de lentes gravitacionais, mas agora a detecção de ondas gravitacionais. Isso foi uma descoberta fenomenal. E em 2016 também, a gente tem uma primeira menção clara ao que a gente pode chamar de tensão de Hubble. Antes disso já existiam citações a esse problema, mas ele foi claramente tornado estatisticamente um problema relevante em 2016. Basicamente, a taxa de expansão do universo hoje, se a gente utiliza a metodologia do universo primordial, a gente obtém um valor ali próximo de 67 km por segundo por megaparsec, e baseado no universo local, a gente tem ali um valor perto de 73 km por segundo por megaparsec. O parâmetro de Hubble-Lemetry, que é o parâmetro de Hubble, o parâmetro, a gente sabe que a taxa de expansão do universo varia ao longo do tempo, ao longo da expansão do universo. Mas se a gente mede hoje, é o que a gente chama de constante de Hubble, é o valor para hoje, esse valor ele é muito importante. Porque é com base nele, no parâmetro de Hubble-Lemetry que a gente consegue calcular qual é a idade do universo, que é com base nele que a gente consegue estruturar todo o modelo cosmológico padrão. Só que em 2016 foi feita uma publicação que mostrava, falou, olha, dependendo do método como a gente mede, ele dá diferente. A gente tem que ter atenção. Em 2019, a gente teve uma primeira imagem de um buraco negro, o M87. Na verdade, não é exatamente a imagem do buraco negro, é uma imagem do disco de acreção, né? O buraco negro ele é muito massivo, ele vai trazendo tudo para perto, só que esses negócios vão vindo para perto, rodeando. O atrito entre as diversas camadas que estão indo em direção ao buraco negro emitem raio-x, e ele forma um disco brilhante, né? E a parte de cima, na verdade, é o efeito de lente gravitacional do que está atrás, que a luz vem, e é desviada pelo próprio buraco negro. Então a gente vê como se fosse um disco brilhante e um brilho ao redor, sendo que esse brilho ao redor aqui, na verdade, é a parte de trás do disco que a gente consegue ver devido ao forte efeito de lente gravitacional. Enfim, foi fenomenal isso que descobriram, mas na prática a gente não está vendo buraco negro, a gente está vendo o que está acontecendo em torno dele que emite luz, que é o efeito do disco de acreção. Mas seguindo aqui, em 2020, a gente tem a publicação dos resultados do satélite Planck, os resultados das medições de 2018, e a gente tem algumas coisas que são de fato muito importantes. Quando a gente vai olhar para o ômega K, a gente chega que no final das contas o universo é plano, e a incerteza é de 0,2%. Então, aquele problema da planicidade do universo ele vai se estabelecendo e cada vez vai ficando pior. Cada vez mais preciso, cada vez a gente tem mais precisão de que o universo de fato é plano, de que de fato o universo ele surgiu e até hoje tem uma densidade igual à densidade crítica. É um universo muito especial. Isso é estranho para muitas pessoas, mas está tudo bem. E a gente tem com esses resultados de 2020 que o valor reportado do parâmetro de Hubble-Lemetry, da constante Hubble-Lemetry, é de 67,4, mais ou menos 0,5. A gente conseguiu aumentar essa precisão. Só que em 2022 o time Schultz ele publica os resultados ali com base no universo local e também aumenta a precisão. E no final das contas a gente tem uma precisão de 73 mais ou menos 1 km por segundo por megaparsec, sendo que o satélite Planck deu um resultado de 67,4 mais ou menos 0,5. E aí isso reforça a tensão
de Hubble, a tensão, e na verdade não é uma tensão, na verdade é uma crise na cosmologia. Na realidade, se é um ou se é outro, a gente precisa saber qual é. Mas ser os dois com intervalos de incerteza completamente desconexos, não dá para aceitar, não dá para garantir, não dá para entender. E na verdade isso mostra que a gente pode ter na realidade que a física é completamente diferente, o que está acontecendo é completamente diferente daquilo que a gente tem como modelo padrão hoje. Mas seguimos. Em 2023, a gente tem as primeiras publicações das observações do telescópio espacial James Webb, e aí muita gente começou a colocar assim, não, isso coloca em xeque a teoria do Big Bang, calma gente, vamos com calma. O que na verdade ele está mostrando são galáxias mais maduras do que era esperado se ter. E no final das contas, a formação de galáxias não tem a ver com a teoria do Big Bang. Não tem, a cosmologia, né, ela lida com o universo como um todo. Os pontinhos lá na cosmologia são as galáxias. A teoria que lida com a formação de galáxias é a teoria de formação de estruturas. É uma outra teoria que às vezes eu entendo. Quando o pessoal vai fazer divulgação científica, o pessoal coloca como se fosse tudo teoria do Big Bang, como se fosse uma teoria só. Não é. Existem diversos aspectos diferentes. O que é para criticar, eu gosto de criticar. O que não dá para criticar, a gente não critica, tá bom? Mas beleza, a gente segue. Em 2024, a gente tem as primeiras imagens do telescópio espacial Euclid, e o objetivo do telescópio espacial Euclid é investigar, de fato, uma tarefa que é muito difícil, que é investigar tanto a matéria escura como a energia escura. De acordo com as informações, com os dados que a gente tem hoje, 95% da matéria e energia que existe no universo ou é matéria escura ou é energia escura. Todo o restante que a gente conhece é somente 5%. Os outros 95% a gente não faz a menor ideia do que se trata. Uma coisa que você pode estar se perguntando agora é, Amos, e disso tudo que a gente viu no histórico, o que a gente pode tirar de tudo isso? Eu vou resumir aqui para você e a gente já avança um pouquinho mais para perto da nossa conclusão desse nosso vídeo. No final das contas, a relatividade geral é uma boa ferramenta para descrever o nosso universo. Na realidade, é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para descrever o nosso universo como um todo. Isso pode ser dito com base em diversas evidências, seja pelo desvio da luz por estrelas, seja devido ao efeito das lentes gravitacionais, que ocorre exatamente devido ao efeito do desvio da luz, seja pela forma como a nossa relatividade geral de Einstein conseguiu descrever de maneira precisa a questão da precessão do periélio de Mercúrio, seja a dilatação gravitacional do tempo, seja o efeito já medido de ondas gravitacionais, seja as medições da radiação cósmica de fundo e seja a questão das oscilações acústicas de baryons, que a gente não chegou a aprofundar aqui, mas é um outro aspecto que traz aí esse ponto em relação à relatividade geral e em relação à teoria do Big Bang, tá bom? E uma outra coisa que a gente tira que é muito importante pra gente é que o universo está em expansão. Mas ele não está só em expansão. Ele está em expansão acelerada, o que no final das contas é contraintuitivo. Se a gente analisa simplesmente que existia matéria reunida, o nosso universo estava todo em um ponto e ele está se expandindo e os nossos componentes têm atração gravitacional entre si, então tem uma força tentando juntar todo mundo de volta. Então essa força, pelo menos, estaria retardando essa aceleração. Mas no final das contas, o que a gente tem é que essa aceleração de expansão está aumentando e não reduzindo. Então aí entra um ponto que é muito importante, é que no final das contas a gente ainda não entende completamente como é que funciona o nosso universo. No final das contas, 95% da nossa densidade de matéria e energia do universo são matéria escura e energia escura. E a gente não sabe de fato o que eles são. A gente entende propriedades da energia escura e da matéria escura, mas a gente não sabe de fato o que são. A matéria escura, por exemplo, corresponde a 27% da densidade de matéria e energia do universo. Ela interage gravitacionalmente com a matéria comum, mas ela não interage com a luz. A gente não consegue observar uma radiação, ou se a gente emite radiação para onde tem essa matéria escura, ela simplesmente não interage. Esse tipo de matéria ele não compõe planetas, estrelas ou buracos negros, e esse tipo de matéria, matéria escura, ela não colide com matéria comum. No final das contas, no processo de colisão entre sistemas que têm matéria escura, a matéria escura simplesmente parece que atravessa a matéria comum, a matéria convencional que a gente conhece. E a gente não faz a menor ideia de que tipo de partícula fundamental é composta
a matéria escura. Se a gente vai para o nosso modelo de física de partículas, a gente não tem nenhuma que é a componente ali, o que compõe a nossa matéria escura. Então, no fundo, a gente sabe que, devido ao movimento de alguns astros, deve existir uma massa ali naquela região que a gente não consegue ver, que a gente não consegue identificar de maneira nenhuma, mas que a gente entende que ela está lá devido ao efeito gravitacional que está sendo sofrido, que está sendo percebido em um determinado sistema, como o aglomerado de Coma, que foi o primeiro exemplo que a gente deu aqui em relação à percepção da matéria escura. Seja a existência de halo de matéria escura nas galáxias espirais e outras coisas que a gente conversou aqui, tá bom? Um outro ponto muito importante pra gente é que 68% da densidade de matéria e energia do nosso universo é composto por energia escura. E energia escura é uma forma de energia que não interage com a luz, e essa energia escura ela é responsável pela expansão acelerada do universo. Ela exerce como se fosse um efeito de pressão negativa, como se fosse um efeito, bem entre aspas, antigravitacional, que vai contra essa atração gravitacional dos corpos, e a gente não faz a menor ideia do que seja composta a energia escura. E, no final das contas, uma outra coisa que a gente sabe é que hoje o nosso modelo cosmológico padrão, o nosso modelo do Big Bang, lambda CDM, ela nos ajuda a entender melhor o universo em que estamos. É o melhor modelo científico que a gente tem. Mas a gente só conhece 5% da matéria e da energia que compõem esse modelo. No final das contas, esse é um parâmetro muito importante. Então, um outro aspecto que eu citei aqui de maneira rápida e que eu não vou me ater grandemente aqui, é que, no final das contas, a cosmologia ela se propõe a entender o universo como um todo. Nesse processo, as galáxias são somente pontinhos. O modelo do Big Bang ele não se propõe, de fato, a explicar a formação das estruturas. Eu sei que em divulgação científica muitas pessoas falam do modelo do Big Bang como se fosse esse processo de expansão do universo e a formação das estruturas e tudo mais, mas isso não é de verdade a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, ela descreve o universo como um todo. A teoria que fala sobre o desenvolvimento das galáxias, a teoria de formação de estruturas, é uma outra teoria que está também, que toma como pano de fundo a teoria do Big Bang, mas é uma outra teoria. Só um ponto importante. Então, essa questão das galáxias mais maduras ou menos maduras em relação às imagens do James Webb, isso tem alguma coisa a ver com a expansão do universo como um todo? Não! Isso tem a ver com a teoria de formação de estruturas, que a gente vai conversar em vídeos mais pra frente aqui, tá bom? Então, resumindo aqui, o modelo cosmológico padrão, o modelo lambda CDM, é o melhor modelo científico que a gente tem nesse momento para descrever o nosso universo. E uma coisa que ele fala pra gente é: o universo teve sim um início. E aí eu preciso voltar lá no começo do nosso vídeo para te lembrar uma coisa: o princípio da causalidade. Tudo que tem um início tem uma causa. Segunda afirmação do nosso silogismo olha, o universo teve um início. E é isso que o nosso modelo cosmológico padrão fala, e é exatamente isso que o modelo do Big Bang fala. Em terceiro ponto, o universo tem uma causa. E cientificamente a gente entende que as leis físicas elas são a descrição, são a explicação do como tempo, espaço, matéria e energia se comportam. Sendo assim, as leis físicas descrevem o que acontece. Elas surgiram junto com o universo. Não podem ter sido as leis físicas que deram origem ao nosso universo. Sendo assim, uma vez que não pode ser o natural que deu origem ao universo, só resta o sobrenatural. O que está para além do natural, o que é transcendente. E exatamente aí que eu preciso falar para você que nós temos sim um espaço para o transcendente. Nós temos um espaço para levar seriamente em consideração a hipótese e a realidade da existência de Deus. E talvez nesse momento você poderia se perguntar ou me perguntar: Amós, você daria a sua vida pela confiança na existência de um Deus? Eu posso te falar que eu daria sim. Mas se você me perguntar se eu daria a minha vida pela confiança no modelo lambda CDM, eu precisaria te falar: não. Ainda existem muitos desafios enfrentados pela cosmologia. Ainda existem diversas coisas que vão ser desenvolvidas e que vão ser entendidas sobre o nosso universo. E exatamente por isso que eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, só como curiosidade mesmo.
A cosmologia trata de um problema, que ainda existe um problema, o problema do horizonte causal, o problema da planicidade do universo. Peraí, o universo seria muito especial para essa radiação cósmica de fundo ser tão homogênea e a gente ter a estrutura, as estruturas em grande escala do universo terem se formado. Não, tem que ter alguma coisa aí que não fecha. E daí, enfim, para resolver isso que vem a teoria inflacionária. Para resolver um outro problema também que vem a teoria inflacionária, que é da planicidade do universo. Peraí, o universo ele surgiu com a densidade crítica e mantém a densidade crítica. Cara, esse universo ele seria muito especial. Não é possível que esse universo seja tão especial assim. E a gente não sabe explicar o porquê. Não existe uma restrição física para que isso aconteça. Não existe uma restrição científica que diga, olha, o universo precisa ser plano. Não existe. E dentro de todos os valores que poderiam existir, o valor da realidade é um valor específico. Tá bom? E uma outra pergunta que ainda fica para o nosso modelo cosmológico padrão é de onde vieram as flutuações de densidade que ocasionaram a formação de galáxias e a formação das estruturas de larga escala do nosso universo. E exatamente para tentar explicar essas dores do nosso modelo do Big Bang, que surgiu a teoria inflacionária em 1980. Mas também é uma teoria que possui diversos problemas. Eu vou fazer alguns comentários sobre elas, sobre essa teoria da inflação, sobre a teoria da inflação cosmológica. Uma primeira proposta veio em 1980 com Alan Guth, a Andrei Linde e Alexei Starobinsky. E a proposta é que, mais ou menos em um instante de tempo, 10 elevado a menos 34, gente, esse é um instante bem específico, tá bom? O universo ele aumentou da ordem de 10 a 40 vezes. Então, em 10 a menos 34 segundos do universo, ele aumentou uma ordem de 10 a 40 vezes. E essa expansão de 10 a 40 vezes levou um tempo ali entre 10 a menos 35 a 10 a menos 33 segundos. Então, só para a gente entender um pouquinho, se eu considerar que eu tenho 1,73 m, vamos arredondar para 2 metros, algo 10 vezes maior que eu tem 20 metros. Algo 100 vezes maior do que eu tem 200 metros. Algo 1000 vezes maior que eu tem 2 quilômetros. A gente está falando de 10 à terceira. Agora, se eu falar que o meu tamanho aumentou em 10 a 40 vezes, a gente está falando de sair de algo do tamanho subatômico e chegar no tamanho de uma galáxia. Então, no final das contas, a gente está falando que isso tudo aconteceu em um intervalo de tempo mais ou menos de 10 a menos 35 a 10 a menos 33 segundos. É o que é proposto. E esse processo aconteceu por um campo chamado de inflaton, que tem a ver com uma proposta das teorias de grande unificação. Isso acontece ali, a previsão é que isso acontece para energias da ordem de 10 a 14 gigaelectronvolts. E o fato é que essa proposta ela resolve o problema do horizonte causal. Porque no final das contas, isso que a gente enxerga como nosso horizonte causal era tudo um pontinho muito próximo e deu tempo de a luz percorrer todo aquele espaço. Mas isso não é uma consequência da teoria inflacionária. Ela foi criada exatamente para resolver esse suposto problema. Então, pelo menos essa forçação de barra, essa imposição, ela resolve. Um outro ponto é que resolve o problema da curvatura do universo. Porque se a gente imagina, por exemplo, só uma analogia, que tem uma bola muito curta e eu estou aqui em cima, eu consigo perceber uma curvatura muito grande. Se isso infla de maneira gigantesca, no final das contas, aquele pontinho vai passar a ter uma curvatura muito pequena. Então, isso resolve o problema da curvatura do universo. E isso resolve também o problema das oscilações primordiais. Então, porque a gente poderia falar que as oscilações quânticas, que seriam oscilações ali da ordem subatômica, muito menor do que o núcleo de um átomo, elas foram expandidas para o tamanho de galáxias. E isso resolveria, porque a gente teria essa expansão gigantesca. E para muitos isso brilha os olhos, porque olha, tá vendo, tá resolvendo. Só que no final das contas, o problema é que isso faz parte de um modelo científico completamente inventado. Não existe nada científico que de fato mostre que isso aconteceu.
No final das contas, a linha de energias que a nossa física hoje estuda é da ordem de 10 a quarta gigaelectronvolts. E a física, para explicar, digamos, essas possibilidades, são da ordem de 10 a 14 gigaelectronvolts. Então, a gente precisaria pegar as energias que a gente consegue estudar hoje e multiplicar por 10 elevado a 10. A gente está bem longe disso. No final das contas, a física para isso é só especulação. É uma grande especulação e não possui cunho de fato científico, mas sim um cunho filosófico. E no caso, ninguém sabe o que seria esse inflaton. Algumas pessoas diriam que seria uma forma de ação da energia escura lá no começo do universo, a Early Dark Energy. Mas a gente não sabe nem especificamente como é que a energia escura age hoje, quanto mais na origem do universo. E a realidade é que a teoria inflacionária já tem mais de 40 anos e não tem maiores resultados. O que existem são proposições e existem muitos especialistas na física e especialistas de cosmologia que criticam veementemente o modelo inflacionário. A gente tem a Sabine Hossenfelder, que é uma física teórica alemã, e ela é escritora do livro Lost in Math. Então, no final das contas, ela está falando como, no final das contas, hoje nós estamos perdidos na matemática. E algo que ela aborda é que, na verdade, não existe uma teoria inflacionária. Na verdade, a teoria inflacionária é uma miríade de proposições, de teorias, e que, na verdade, não existe nenhuma forma de verificação na vida real ou testabilidade na ciência. E, na verdade, ela ainda questiona uma outra coisa. Será que os problemas que motivam a existência da teoria inflacionária, que é exatamente a homogeneidade da radiação cósmica de fundo, que vai trazer para a gente o problema do horizonte causal, e também a questão do problema da planicidade do universo e a origem das flutuações, que a gente não sabe explicar ainda. Será que, só olhando esses dois, será que são problemas? Será que, de fato, a radiação cósmica de fundo ser homogênea é um problema científico? Será que o universo não poderia ter surgido dessa maneira? Será que a planicidade do universo de fato é um problema e o nosso universo de fato ele só é muito especial e surgiu de maneira muito especial? E por isso é verificado experimentalmente? Então a Sabine, ela traz esses pontos. E também a gente tem o George Ellis, que é um cosmólogo notável, e ele fala também que, no final das contas, a teoria inflacionária ela não é testável em nenhum outro ramo da física. Na verdade, ela é uma tentativa de salvar um fenômeno, como foi, no final das contas, a colocação de epiciclos, para tentar explicar que a Terra era o centro do universo e os planetas giravam em torno, mas de repente algumas órbitas não batiam, e aí foram adicionados epiciclos para dizer que, olha, tem uma rota circular, mas na verdade nesse ponto aqui tem um outro círculo que fica girando. Parece muito, de novo, uma forma de tentar salvar o fenômeno e a explicação que se tem para ele. E no final das contas, quando surgiu, a teoria inflacionária era uma tentativa de conectar a física de partículas e a teoria do universo primordial, mas até agora a gente não tem nada nesse sentido. Os mecanismos inflacionários, no final das contas, eles são, de acordo com George Ellis, são altamente especulativos e não são vinculados a nenhuma forma de física bem estabelecida. Além disso, se a gente olha só para a questão inflacionária, a gente já tem esses desafios. Mas se a gente ainda olha para outros fatores da nossa cosmologia, a gente ainda tem outros desafios. E um dos desafios é o problema do parâmetro de Hubble. Quando a gente analisa a taxa de expansão do universo, a velocidade de expansão das galáxias, se a gente utiliza um método para um universo próximo, para um universo local, a gente tem um número. Se a gente olha o universo distante, a gente tem outro número. Só que esse é um valor que é central para a cosmologia, para o cálculo da idade do universo e para o cálculo de todo o restante da cosmologia. Então, a gente de fato tem uma crise, no final das contas, e é assim que é chamado pelos especialistas, a crise do parâmetro de Hubble. Isso é uma crise na cosmologia. E não se tem uma solução. Então, eu não daria a minha vida, de fato, por um modelo que está ainda sendo desenvolvido e entendido. E, no final das contas, a gente tem um outro aspecto. O professor Subir Sarkar, de Oxford, depois de experimentos com 1,36 milhões de quasares, ele mostra que a nossa movimentação em relação à radiação cósmica de fundo e a nossa movimentação em relação aos quasares
Não bate. E isso seria, no final das contas, assim, encurtando muito a história, uma forma de a gente entender que o universo, no final das contas, ele não é isotrópico. As medidas hoje ainda apresentam essa diferença dentro de um intervalo de barras de erro ali, então ainda está dentro da margem de erro, mas na verdade a diferença entre essas movimentações está no limite da barra de erro. Então, o que o professor de Oxford, Subsakar, ele tem levantado, e o grupo de estudo dele tem pesquisado será que no final das contas o nosso universo ele é de fato isotrópico? Porque se ele não for isotrópico, isso precisa remodelar completamente, a gente precisa encontrar uma outra métrica que não a de Friedman, Lemaitre e Robertson Walker. Então, no final das contas, a gente está em um momento que a gente de fato está estudando cosmologia, a ciência está estudando cosmologia, tentando entender um pouco mais nosso universo, mas a verdade é que mesmo o melhor modelo que a gente tem hoje tem diversos questionamentos, tem diversos pontos, sim, de progresso. Mas, mesmo com as certezas que se tem em torno desse modelo, isso não fecha as portas para o fato que esse universo ele teve um início, que esse universo começou e que esse começo não pode ter sido um começo natural, mas que foi um começo sobrenatural. E aí uma pergunta que você pode me fazer, eu sei que a gente está avançando, está falando sobre assuntos diversos, mas uma coisa que você pode me perguntar, mas e a gravitação quântica? A relatividade geral de Einstein, ela tem uma validade para grandes escalas, mas quando a gente começa a ter um universo muito, muito pequeno, de escalas quânticas, a partir do qual ele começou a expandir, a relatividade geral de Einstein não vale. E a gravitação quântica? E aí eu vou só fazer alguns comentários aqui em relação à gravitação quântica. De fato, em um momento em que o universo fosse muito pequeno, a relatividade geral de Einstein não vale. Mas o fato é que a gente não tem ainda hoje uma teoria de gravitação quântica que de fato esteja estabelecida. Então a gente tem a teoria das cordas, tem a LQG, teoria do looping quântico, e tem a teoria semiclássica. Mas para falar sobre essas possibilidades mais a fundo, a gente precisaria de um vídeo tão longo, se não mais longo do que esse, para falar de maneira reduzida. Mas independente do modelo que você adotar, independente do modelo que você for abordar e levar até as últimas consequências, a gente não consegue, não existe como derrubar o fato de que o universo teve um início. E essa é a nossa segunda premissa do argumento cosmológico Kalam. E com isso a gente não consegue, independente da forma que a gente for olhar, a gente não consegue fugir para o fato de que o universo teve um início. A gente não pode fugir da conclusão que ele tem uma causa. E essa causa não é natural. Essa causa é sobrenatural. Então você deve estar se perguntando, mas então o Big Bang ocorreu e o universo tem 13,8 bilhões de anos. É isso que você está afirmando com todas as letras? E o que eu posso te falar é que essa é a melhor explicação científica que nós temos. Mas para te falar especificamente como eu entendo isso, eu gostaria de fazer um último comentário sobre os nossos raciocínios lógicos. A gente tem o raciocínio indutivo, que tem a ver lá com o nosso princípio da indução finita na matemática. A gente tem os raciocínios dedutivos, em que a gente pode estruturar um raciocínio de uma lógica geral para um entendimento específico através de um silogismo. Mas a gente também tem uma lógica de raciocínio abdutivo, que é dos efeitos para as causas. Então, por exemplo, se chover, eu sei que a rua vai ficar molhada. Mas de repente eu saio da minha casa e eu vou para a rua e de repente eu chego e olho a rua molhada e o que eu posso falar? Pode ser que tenha chovido. E no raciocínio abdutivo, o primeiro ponto que a gente precisa trazer é quais são as hipóteses, quais são as possibilidades de coisas que aconteceram que geraram aquele fato. Então, a gente precisa estar aberto dentro do raciocínio abdutivo, uma vez que a gente enxerga o fenômeno que já aconteceu, que está acontecendo, e a gente precisa partir para as causas, a gente precisa levantar todas as hipóteses que são plausíveis e possíveis, para a gente poder entender o que de fato aconteceu. E um ponto muito importante nisso é que a gente precisa gerar um raciocínio que de fato seja plausível. O objetivo no raciocínio abdutivo é entender aquilo que de fato pode ter acontecido.
Mas não vai ficar 100% provado, porque não é a única opção. A gente vai restringindo o que aparece ali pelas evidências que não aconteceu. Mas no final das contas, de um raciocínio abdutivo, que é o raciocínio que a gente vai utilizando para entender a origem do universo, a gente não vai conseguir deixar 100% provado. O que a gente vai conseguir é reduzir o grau de incerteza que nós temos. Então, tem um exemplo que eu gosto de dar, que é o exemplo do carrinho descendo a rampa. Então, digamos que a gente tem uma rampa e a gente tem uma foto de um carrinho aqui na parte de cima da rampa. De repente, a gente tem a foto de um carrinho aqui na parte de baixo da rampa. E de repente, alguém olha isso e pergunta: quanto tempo o carrinho demorou para descer a rampa? E prontamente alguém pode olhar e falar assim, não, se o carrinho estava aqui em cima, então logo alguém soltou ele aqui, ele estava preso, alguma coisa aconteceu, e ele começou a escorregar. E aí eu consigo calcular a composição, a componente da gravidade aqui na direção do meu plano, e com isso eu tenho um movimento uniformemente variado, e eu consigo calcular muito bem esse tempo que o carrinho demorou para chegar lá. E eu entrego essa solução e eu falo, o carrinho demorou tanto tempo para chegar na parte de cima, na parte de baixo. Mas eu gosto de dar esse exemplo e falar que, calma, será que você já fez todas as perguntas necessárias para entender esse fenômeno? Porque eu posso supor que alguém soltou esse carrinho e foi escorregando. Mas alguém pode ter pegado esse carrinho aqui e colocado embaixo. O que eu consigo fazer na prática é fazer uma modelagem a partir de pressupostos de que somente as forças da natureza agiram e de que apenas as leis físicas naturais agiram para que esse carrinho descesse. A gente de fato não consegue supor que alguém pegou esse carrinho e colocou aqui. Mas mesmo a nossa melhor modelagem científica não consegue garantir que de fato foi isso que aconteceu. A gente consegue chegar nas conclusões, a gente consegue avaliar os fenômenos, a gente consegue avaliar plausibilidade. Mas a gente não consegue avaliar se de fato aconteceu algo sobrenatural. No final das contas, os feitos de Deus não necessariamente são equacionáveis. Existem muitos deles que são equacionáveis. A lei da gravitação universal, como o próprio Newton dizia, era uma forma de entender o que Deus colocou na natureza. E diversos outros cientistas de relevância, ao entender um pouco mais sobre ciência, ficavam maravilhados e falavam o seguinte, mais ou menos assim, nossa, agora eu estou conseguindo pensar o que Deus pensou em relação a isso. Porque eu estou entendendo um pouco melhor o que ele fez. Mas também existe o agir sobrenatural de Deus, que a gente não consegue equacionar, que a gente não consegue medir, que a gente não consegue dizer, como às vezes aquele câncer que foi curado e que ninguém sabe como, nem quando, nem mais nada sobre isso. Foi um agir sobrenatural. E a pergunta que eu quero te fazer é, será que na sua vida você está levando em conta todas as hipóteses relevantes para a sua vida? Será que a hipótese da existência de Deus, e para mim a realidade da existência de Deus, que para você pode ou não ser uma hipótese, será que você está levando em conta a possibilidade dessa hipótese? Essa possibilidade de um ser, de um Deus que é criador, que é transcendente, que é imanente e que faz todo o sentido dentro da lógica que nós conhecemos, mas que tenta ser mantida completamente de fora pelo materialismo metodológico. Será que você simplesmente aceitou de maneira implícita o materialismo metodológico, que não existe nada transcendente? Mas o argumento cosmológico, o Kalam, vem falar pra gente que sim, dentro da lógica, existe o espaço para o transcendente. E é exatamente por isso que eu gravei esse vídeo. Para falar pro seu coração que, no final das contas, a planicidade do universo, eu não acredito que seja um problema. No final das contas, o universo pode ter sim sido criado de maneira muito específica e especial. Uma densidade crítica. Nossa radiação cósmica de fundo, ela pode sim ser homogênea. Isso não seria um problema para o horizonte causal. Porque as flutuações de densidade podem ter sido originadas de uma maneira diferente por esse mesmo Deus que criou. E agora sim, pra gente finalizar de vez esse vídeo, eu preciso te falar que o objetivo desse vídeo era abrir a sua mente de maneira racional
para a possibilidade da existência do transcendente. Por quê? Porque tudo que vem a existir tem uma causa. O universo veio a existir, assim sendo, o universo tem uma causa que é sobrenatural. E exatamente para a gente tratar de maneiras diferentes sobre a plausibilidade dessa hipótese, que todo o restante dos vídeos dessa temporada vão ser gravados, respondendo somente uma pergunta: Deus existe? Uma outra forma da gente analisar essa pergunta e entender, cara, mas peraí, você falou isso, mas eu não estou entendendo direito. Se Deus criou o universo, é um milagre. Mas os milagres não ficam em conflito com as leis da física, com as leis científicas? Será que a existência de um milagre não viola as leis da física? Como é que isso funciona, moço? E é exatamente por isso que nesse momento eu preciso te falar que o nosso próximo vídeo vai abordar exatamente essa questão. Existe conflito entre a possibilidade de existência de milagres e as leis da ciência? E é exatamente para abordar esse tema em específico que nós vamos gravar no próximo vídeo. E nós vamos conversar de maneira racional e profunda sobre isso. Por quê? Porque a fé vai além da razão, mas não contra ela. Te vejo no nosso próximo vídeo.